Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, nessa vigília de Pentecostes, nós precisamos nos atentar a algumas coisas muito importantes, até para que nós rezemos juntos daqui a pouco. Porque hoje nós queremos fazer essa experiência de oração, de clamor ao Espírito Santo. Eu gostaria de dizer para você que o segredo de uma vida abundante no Espírito, o segredo de andar no Espírito e viver no poder, está exatamente naquilo que Jesus, aqui nesse capítulo 7 do Evangelho de São João, ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui está o segredo da vida abundante no Espírito. E em Jesus, buscar nele, que sacia a sede que nós temos no nosso coração. A sede que nós temos no nosso coração é do céu, é do infinito, é das coisas eternas. Porém, nós somos enganados, muitas vezes, por nós mesmos, pela nossa carne e pelo mundo, e a gente vai buscar saciar aquilo que só o Espírito de Deus pode saciar em outros lugares, em pessoas, em coisas, em prazeres, nas realidades desse mundo. E nada pode saciar o nosso coração, a não ser o Senhor nos dando o seu Espírito. Se você quer viver uma vida abundante, você precisa constantemente ir até Ele, porque a promessa é essa. Ele vai dizer: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. Ele não está falando de pouca coisa, ele está falando de rios de água viva. Se alguém crê, né, nele, ele vai dizer: aquele que crê e vive em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Eu trouxe aqui uma palavra de Santa Helena Guerra, que ela vai dizer assim: o Espírito Santo, como Deus, possui também todo o direito de adoração, submissão e amor, assim como devemos render ao Pai e ao Filho. Como Ele, em particular, é o santificador de nossas almas, e que em nós reside substancialmente, a Ele devemos o obséquio de uma humilde e confiante oração, para lhe pedir força, para vencer as tentações, luz para conhecer melhor os nossos deveres e a graça para santificar todas as nossas ações, a fim de que sejam agradáveis a Ele. Eu queria que você repetisse comigo: ao Espírito Santo, nós devemos o obséquio de uma humilde e confiante oração, para lhe pedir força para vencer as tentações, luz para conhecer melhor os nossos deveres, e a graça
para santificar todas as nossas ações, a fim de que lhe sejam agradáveis. Aí ela continua: além do mais, devemos-lhe docilidade às suas inspirações e reconhecimento pelos seus incessantes benefícios. Mas como o Espírito Santo é amor, e o amor deve ser amado entre todos esses deveres, o que deve reinar é a primazia do amor. E porque nós, miseráveis criaturas, não poderemos jamais amar adequadamente o amor infinito, amemos ao menos como podemos, e procuremos que ele seja também mais conhecido e mais amado pelos outros. E aí ela começa a fazer algumas perguntas. Mas como cumpriremos os nossos deveres para com o Espírito Santo, se rara e friamente nós nos recordamos dele? O esquecimento é adoração? O esquecimento é gratidão? É amor? Não. Ao contrário, é ingratidão, desamor e desprezo. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem se lembrado do Espírito Santo? Olha para quem está do outro lado: você tem se lembrado todos os dias do Espírito Santo? Segura na mão desse irmão e diga: meu irmão, a partir desta vigília, eu e você estamos sendo exortados a ir até a fonte, aquele que nos dá o Espírito Santo, Jesus. Nós precisamos acreditar e viver nele, para que do nosso interior, meu irmão, fluam rios de água viva. Mas você e eu devemos cada dia nos recordar do Espírito Santo, chamá-lo para a nossa vida, adorá-lo com todo o nosso coração. Balança a mão dele e diga: você está entendendo? Só assim fluirão rios de água viva do seu interior. Só assim você não passará por essa terra sem viver os melhores anos, os melhores dias na presença de Deus. É o Espírito Santo, meu irmão, que vai agir à medida que você se lembrar dele, adorá-lo e agradecê-lo. Diga para ele: todos os dias. No ano que vem, no Pentecostes, você dará testemunho da vida abundante que ele deu a você. Aleluia. Eu creio. Amém. Santa Helena Guerra continua: para nós que conscientemente vivemos no sobrenatural, existiria maior vergonha que viver toda a jornada como se o Espírito Santo não existisse, como se ele não habitasse pessoalmente dentro de nós? Portanto, ó cristão, se queres cumprir todos os teus deveres para com o Espírito Santo, comece a tê-lo presente no seu pensamento. Amém? Recorde várias vezes o seu amor, amém? Os seus benefícios, amém? E entre todas as suas devoções, gostei, hein? E entre todas as suas devoções, não falte, ou melhor, abundem obséquios e orações em honra do Espírito Santo. Agora você diz amém. E pode aplaudir essa obra que ele quer realizar em nós. Eu queria que você ficasse em pé. Eu e o Padre Edmilson vamos rezar com vocês, pedindo que esse Espírito Santo, ele possa realizar essa obra na nossa vida. Ele quer ser amado, ele quer ser lembrado,
Ele quer ser agradecido, Ele quer ser adorado, para realizar na nossa vida aquilo que Ele deseja realizar. Ele quer que nós nos apaixonemos por Ele. Ele quer nos levar a uma experiência profunda da graça de Deus. Levanta as suas mãos e vai falando para Ele agora palavras de adoração, vai dizendo para Ele palavras de gratidão, de amor. Nós precisamos aprender a adorar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós precisamos aprender a agradecer a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias nos recordar dele. Senhor, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na Canção Nova, desde ontem, falando somente no Senhor, para que ao falar do Senhor, se impregne no nosso coração, na nossa mente, essa recordação, para que nós nunca mais, nem um dia sequer, nós nos esqueçamos do Senhor. Por isso que agora eu quero te adorar, te bendizer, te exaltar, te glorificar, declarar o meu amor a ti, a minha adoração a ti. E eu sei que aonde o Senhor é adorado, aonde o Senhor é lembrado, aonde o Senhor é amado, aonde o Senhor é agradecido, coisas extraordinárias acontecem, milagres acontecem, a abundância do derramado do Senhor acontece. E é isso que o Senhor quer fazer aqui, é isso que o Senhor quer fazer na vida de tantas pessoas que estão em casa, é isso que o Senhor quer fazer, mudar a nossa história definitivamente. O Senhor não nos trouxe aqui para passar um final de semana, simplesmente, o Senhor nos reuniu aqui, e reuniu essas pessoas em torno da televisão, do celular, talvez acompanhando pela internet, porque o Senhor quer fazer da vida desses irmãos e dessas irmãs um verdadeiro cenáculo permanente, onde o Senhor vai ser derramado abundantemente. O Senhor quer realizar na minha vida e na vida de cada um desses filhos e dessas filhas essa obra permanente, essa ação permanente. Eu não quero pouco, eu quero muito da sua presença, Espírito Santo. Eu quero a abundância da sua presença. Eu creio em Jesus Cristo. E tem 31 anos, Espírito Santo, que eu vivo em Jesus Cristo. E eu quero agora experimentar Jesus, fluir do meu interior, rios, 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 rios de água viva. Vem, vem, Espírito Santo, vem fazer essa obra, vem. Sarça que só queima e não se apaga, somos tua igreja, vem-nos te adorar. Nesse seu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, Espírito Santo, na vigília. Ergue os seus braços e canta para Ele. Foi a tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Você vai com seus braços erguidos, continua orando, experimentando da presença. E olha, eu vou além, experimentando sensivelmente, e Ele está aqui, e Ele opera nessa noite.
Ele faz com que aquilo que parecia estar morto volte a viver. Volte a viver. Espírito Santo, tu tens o poder de ressuscitar a vida de inúmeros fiéis que estavam frios, distantes, não te reconheciam mais. Fiéis que tiveram uma experiência pessoal contigo. Espírito Santo, traz vida, traz avivamento. Há pessoas que fisicamente parecem estar vivas, mas interiormente tudo que eles receberam parecia estar morto. Ressuscita os dons, ressuscita os carismas, ressuscita a profecia, a revelação. Espírito Santo, ressuscita a novidade do milagre, da cura. Dá a nós, Espírito Santo, a plenitude. Nós queremos verdadeiramente da superabundância da tua presença, da tua graça, do teu poder. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Nós estamos hoje te perseguindo. Nós queremos ser neste momento renovados. Queima-nos de novo, faz arder de novo, arder de novo. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Espírito Santo, nós sabemos que estás aqui. Nós já podemos perceber com os nossos sentidos. Nós podemos confessar com a nossa fé que tu estás aqui, Espírito Santo. E que essa noite seja uma noite de ativação dos carismas na nossa vida. Como o Padre Edmilson já rezava, aquilo que morreu em nós, carismas que já foram ativos para o serviço, onde nós nos colocávamos a serviço, e esses carismas acabaram ali esfriando, deixando de ser usados. Eu quero pedir agora a ativação desses carismas. Espírito Santo de Deus, a graça foi dada e ela não foi retirada. O Senhor não retirou. Então, carismas de oração, de libertação, carisma de oração de cura interior, de cura física, de milagres. Vem ativar, Espírito Santo, a fé expectante. Vem ativar o discernimento espiritual, o discernimento dos espíritos, a palavra de sabedoria. Ativa agora, Espírito Santo, mas ativa também. Faz com que todas as promessas e revelações ditas a nós, que talvez pelo cansaço, pela decepção, pela perseguição ou pela indiferença, nós acabamos enterrando, sepultando. Desenterra, Espírito Santo. Desenterra as promessas, os chamados, aquilo que o Senhor um dia entregou a nós. Entrega agora promessas, revelações à vida desses irmãos e dessas irmãs que aqui estão. Aqueles que ainda não tinham feito a experiência com os carismas, que nós estamos pedindo ativação para aqueles que já usavam e deixaram de usar. Que aqueles que não receberam, recebam agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, ressuscita matrimônios, ressuscita vocações, pessoas desanimadas, desmotivadas. O Senhor está fazendo cair dos olhos de pessoas que estavam cegas espiritualmente. Desculpa falar assim, é como se Satanás tivesse corporizado a sua inteligência e você acabou ficando cego espiritualmente. Todo mundo vê que você está cego, menos você enxerga a sua cegueira. O Espírito abre os teus olhos, volte a ver, volte a enxergar as maravilhas
aquilo que Deus fez, aquilo que Deus operou, aquilo que Deus realizou, para que você chegasse ao estado que você chegou. Você me fala fortemente aquilo que Paulo diz aos Gálatas: ó Gálatas estúpidos, começaste tão bem pelo Espírito, vais terminar na carne? O Espírito está te ressuscitando, filha, filho. O Espírito diz para você hoje: não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está te mandando avançar, avança, com agilidade, avança. É o Senhor, é o poder do Espírito que te renova agora. Há uma graça sobrenatural te possuindo agora. Senhor, ressuscita vocações sacerdotais que estavam praticamente mortas, somente no mecânico, somente fazendo mecanicamente aquilo que era para ser feito com piedade, adoração, devoção. Faz agora pela nossa oração. Sacerdotes que estavam pensando em desistir do ministério, que sejam ressuscitados. Faz agora, Espírito Santo, na vida dos sacerdotes que estão com depressão, com síndrome de burnout, aqueles que um dia serviram com tanta alegria e hoje se sentem abatidos e desanimados. Nessa vigília de Pentecostes, visita, ressuscita os sacerdotes, ressuscita os religiosos, as religiosas, ressuscita membros de novas comunidades que esfriaram, ressuscita membros da Canção Nova, Espírito Santo, que esfriaram. Realiza agora a obra, opera, renova, ressuscita, desperta, transforma, Espírito Santo. Eu te peço, aqueles que um dia já serviram e agora estão vivendo uma vida fora do serviço na igreja, ressuscita, faz com que esses irmãos e essas irmãs retomem essa graça. Vai, Espírito Santo, e opera. Segura na mão do seu irmão. Vai orando para que ele seja cheio do Espírito Santo. Levanta a mão dele agora lá no alto, como o Padre levantou a minha aqui, ó. E peça que o seu irmão seja cheio do Espírito Santo. Peça que ele seja visitado. Ele não está aqui à toa. Ele não veio aqui para ser um mero espectador que só está assistindo e não participa da graça. Agostinho dizia: eu tenho medo da graça que passa. Mas agora você segura na mão dele, e que a força que está em você possa agora ser derramada sobre a vida desse irmão, e ele seja batizado com o Espírito Santo, ele seja renovado, ele seja ressuscitado, ele seja transformado, ele seja curado, ele receba o milagre, ele receba a libertação, aquilo que o próprio Deus preparou. Vai orando, ora. Eu quero ouvir o barulho. O Senhor está te enfrentando. Você que criou resistência em relação à oração em línguas. O Senhor está te enfrentando agora. Ele quer quebrar essa sua dureza, essa sua resistência. É o Senhor que te pergunta: até quando farás resistência ao Espírito Santo? Até quando? Cede, filho, cede, filha. Cede, filho. O Senhor me fala de uma pessoa, de um jovem que veio aqui buscando uma resposta vocacional. O Senhor já te concedeu a resposta. Aceita. Aceita. Avança na sua resposta na direção do Senhor. O sentimento é o Senhor te virando do avesso.
Literalmente. Você se vestiu de uma realidade que não é sua, que não diz de você. Não diz de você. Literalmente você se revestiu, criando várias realidades dentro de você, de oposição àquilo que não provém de você. O Senhor está te revirando do avesso, para você voltar à sua originalidade. Originalidade, reconheça que quem fez a obra em você foi Ele, o Espírito Santo. A palavra que me vem é o Senhor dizendo, o Espírito Santo dizendo: eu estou te tirando do cativeiro. Muitas coisas tinham te sequestrado de mim. Eu descobri o seu cativeiro e eu estou te libertando do seu cativeiro. E você é livre para estar na minha presença, é livre para me adorar, é livre para me glorificar, porque eu descobri o teu cativeiro e eu te liberto. Você era cativo e eu te faço livre. Você era escravo e eu te faço livre. Eu te dou a libertação, a liberdade. Foi a tua presença. Canta. Foi a tua presença. Foi a tua presença que me trouxe aqui, Senhor, que nos trouxe aqui, Senhor. Não resistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Eu quero falar uma mulher, você fez ligadura para não ter mais filho. E o Espírito Santo me fala que Ele te reverteu a sua situação, porque você desejava, depois que você conheceu o Espírito Santo, ser mãe de novo. Ele vai refazer esse movimento para você voltar a ser mãe de novo. Quero bendizer ao Espírito Santo por isso. Bendito seja Espírito Santo. Agradeça. Mais uma vez nós começamos agradecendo. Agora nós terminamos a oração agradecendo. Quem aqui fez alguma experiência agora com o Espírito Santo, levanta a mão e agradece, né? A Helena Guerra dizia: a gente não pode esquecer de adorar, a gente não pode esquecer dele, a gente não pode esquecer de agradecê-lo. Então faz isso agora. Faz. Você está cheio do Espírito Santo. Quem se abriu está cheio do Espírito Santo. Quem rezou com fé está cheio do Espírito Santo. Nós já nos arrependemos no início da celebração. Nós acreditamos em Jesus. Nós acabamos de clamar. Então você está cheio do Espírito Santo. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Você está cheio do Espírito Santo. Você está pleno do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre você, sobre a sua vida. Ele veio sobre a sua história. Ele gerou ressurreição. Então celebra, pode aplaudir o Espírito Santo, pode glorificar o Espírito Santo. Ele fez, Ele realizou